Irmão, você não tá sozinho, irmão. Tem muita gente disposta a te ajudar e que não exige nenhum cargo em comunidade, nem pagamento financeiro para fazer isso. Eu mesmo sou um exemplo dessas pessoas na sua vida. E com relação ao eu sou, na última vez que a gente fez uma chamada, eu te expliquei, vou dar agora outro exemplo. Como um sapato, irmão. Quando você compra um sapato novo, a princípio, ele incomoda o seu pé, até que ele vá tomando a forma. E assim é com o eu sou. O eu sou não é brincadeira, não é para qualquer um. Só que você não precisa usar o eu sou para você continuar avançando na sua vida. O segredo é sentir-se bem. E Felipe, como que eu vou me sentir bem diante? Como que eu vou me sentir próspero diante da escassez? Como que eu vou me sentir saudável diante da doença? Como que eu vou me sentir pleno diante da turbulência? Aí que tá o desafio, né, da mente mestra. Não é fácil. Não é fácil aprender a transmutar as energias. Mas você não tá sozinho, irmão. A gente não tá sozinho. A ajuda vem. A ajuda vem através de um amigo que manda um louvor, através de um amigo que manda uma mensagem, através de uma camiseta na rua que você tá andando e você vê uma frase escrita, através de uma música que você tá, de repente você bota na rádio e tá tocando. A gente, meu irmão, não tem ajuda só aqui no plano físico, a gente tem ajuda no plano espiritual. Tem uma galera querendo ajudar, querendo servir, só que nas provas o professor tem que ficar em silêncio, porque senão como é que o aluno vai avaliar o conhecimento dele? Então, na prova o professor sempre fica em silêncio, mano. Você já deve ter ouvido muito aquela frase dizendo assim: a gente aprende pelo amor ou pela dor. Mas isso está errado. Na verdade, tem coisas que a gente só aprende com o amor e tem coisas que a gente só aprende com a dor. É por isso que a gente veio aqui experienciar essa experiência da dualidade, para ter a sabedoria do contraste. A gente quis experienciar o contraste. E então, é no momento de dor, no momento de sofrimento, que a gente consegue visualizar através do contraste com maior clareza aquilo que a gente não quer experienciar e aquilo que a gente quer. Então, esses momentos de prova de fogo, eles são colaboradores para o nosso crescimento também e fundamentais para ele. O que é difícil, irmão, é se manter firme no processo e confiante, porque a nossa vibração mesmo, ela vibra, ela oscila entre positivo e negativo ao longo do dia, ao longo da semana e tal. E essa vibração é assim para todo mundo. A questão é o quão rápido a gente percebe que a gente está vibrando negativo e o quão rápido a gente consegue usar alguma técnica para voltar a vibrar positivo. No meu caso, como que eu faço isso? Eu estou sempre estudando, eu estou sempre em contato com os mestres. Estou sempre vendo algum vídeo, estou sempre lendo algum livro, alguma coisa que me reconecta com o processo, que me lembra do que eu estou fazendo. Que nem todo esse bate-papo que a gente teve aqui, para mim é maravilhoso, porque eu falando para você, eu estou me relembrando dessas coisas. E aí eu estou me lembrando do que eu tenho que fazer, como que eu tenho que me sentir, como que eu tenho que proceder. Porque o medo paralisa, né? Quando a gente fica com medo, aí paralisa as coisas. E aí, por exemplo, às vezes a realidade começa a ter os percalços, porque o que está acima é como o que está abaixo. Então, da mesma forma como a gente também vibra positivo e negativo, a realidade também vibra positivo e negativo. Pode ser uma som do grau que for. A realidade que ele está, se ele está aqui na 3D, vibra positivo e negativo. É o que eu falei, a diferença é o quão rápido ele consegue perceber e mudar a vibração, transmutar a energia. Isso que varia, né? De acordo com a habilidade de cada um. Fazendo agora aqui uma pipoquinha. Pipoquinha eu gosto, hein, irmão? Oh, como eu gosto de uma pipoquinha com sazão de limão, top demais. Fazer uma pipoquinha e assistir o documentário aí, pra dar uma expandida na consciência e ter mais velocidade nas manifestações. Porque é real, irmão, o que você falou, né? Eu sou Deus, por que eu tô num apartamentinho? Podia estar numa mansão. Inclusive tem uma mansão que eu tô de olho nela já faz um tempo já, e é ela que eu tô cocriando agora, que fica lá em Ubatuba, irmão. Uma mansão na montanha, isolada, no silêncio,
com uma vista maravilhosa. Nossa, top demais. Assim que eu comprar ela, a gente vai lá, passar um final de semana lá. Vixe, irmão, não levei a mal não, pelo contrário, eu sou grato, porque realmente o que você falou era o que eu tava precisando ouvir. Tipo assim, porque não faz sentido eu que já aprendi a manifestar, manifestei já várias coisas e eu continuar limitado, ao invés de manifestar coisas maiores, e muito menos ficar apegado no que eu já manifestei. Então, pelo contrário, não levei a mal não. Pelo contrário, achei bom, porque realmente foi como um sacudão, um sacode pra mim, tipo assim, pô, e aí? Há tantos meses atrás você imaginou o que você tem agora. E você tá contente com o que você tem agora? Ou você quer manifestar coisas maiores? Dessa forma que eu entendi. E é aquilo que eu falei pra você, tipo, não tem limites pra manifestação, né? E o que você falou pra mim é exatamente o que eu precisava ouvir para dar o próximo passo no avanço. O nosso mastermind, irmão, sempre vem coisa boa. Tanto nas coisas que eu falo pra você, serve pra mim também, pra fortalecer meu aprendizado, quanto as coisas que você fala pra mim. E que nem, tipo assim, a questão do dinheiro, né? Eu manifestei esses 50 mil aí, né, num mês. Mas o universo na verdade me deu mais do que eu fui capaz de imaginar, porque há meses atrás, o ano passado, exatamente em outubro do ano passado, há um ano atrás, o que eu estava tentando manifestar, o que eu estava imaginando? Eu estava imaginando ganhar 25 mil, estava imaginando 25 mil caindo na minha conta e imaginando o apartamento que eu tô hoje. É isso que eu estava imaginando. E é o que aconteceu. Só que, tipo assim, a questão é que da mesma forma como eu fiz, é o que eu falei, a mesma equação que eu fiz essa realidade aqui é a equação de fazer realidades maiores. Não tem limite pro poder do eu sou. Tem limite para a questão do que a gente é capaz de imaginar e pedir. Quando eu tinha 18 anos, irmão, eu ganhei na Mega Sena. E eu ganhei na quina da Mega Sena. E comprei um carro com o dinheiro. O dinheiro que eu ganhei era o dinheiro que eu precisava para comprar o carro que eu queria, que era um carro que custava 45 mil. Sabe por que eu não ganhei na Sena, com 6 números? Porque eu não quis uma Ferrari, eu quis um Astra. Aí eu ganhei o dinheiro para comprar um Astra. Se eu tivesse tido a consciência expandida o suficiente para sonhar com a Ferrari, eu teria comprado a Ferrari. Então, assim, nesse momento agora, o que você falou para mim foi um despertar muito grande. Eu sou muito grato e vou lembrar disso para sempre, porque eu despertei muito aqui. Eu vou começar agora a criar coisas mais condizentes com a minha vontade. Que nem a empresa que eu tenho hoje é a empresa que eu sonhava em ter há um ano atrás. É o que eu imaginei para mim. Mas da mesma forma como eu manifestei isso aqui que eu vivo hoje, eu vou manifestar coisas mais grandiosas agora. Estou firme no meu propósito. E é certeza, irmão. Não é equação de achar mais, é certeza. E aí, assim, se vai demorar um ano ou um mês, aí é questão do quanto que eu vou praticar a imaginação e do quanto que eu vou oferecer resistência ao que eu estou imaginando. Mas a questão é a fé, é a certeza de que a semente vai germinar. Que nem eu falei, o carvalho é certeza que a semente é certeza que ela vai virar o carvalho. Que nem, ó, eu tô aqui com uma semente de abacate, né? Quando eu coloquei ela para germinar, agora tá aqui uma pequena arvrinha. Eu vou plantar ela, vai virar uma arvrona. Mas é certeza de que ela vira o abacate. E a mesma coisa é com o que a gente imagina. É certeza que vai virar manifestação. Agora, se a gente não suportar o processo, aí é outra história, né? É que nem eu falei, às vezes, para a gente manifestar algo novo, o que a gente já manifestou tem que ser desfeito. E aí, isso existe um processo. É colocar um sapato novo. Que nem, para eu chegar no apartamento que eu tô aqui hoje, eu tive que sair da casa da minha mãe. Né? Porque senão eu também podia estar na casa da minha mãe até hoje. Eu podia estar lá, dormindo no colchão que eu tinha lá e tal, na zona de conforto. É que eu não aceitei aquilo. Eu falei, não, eu vou em busca do que eu quero. Aí fui, me atirei na tempestade. Aí na tempestade a gente aprende a andar sobre as águas. Não tem como aprender a andar sobre as águas se a gente não sai do barco. Né? Então, algum movimento tem que ter. Mas o processo às vezes pode ser doloroso, né? A gente não sabe a dor que uma lagarta passa para virar borboleta. O que a gente sabe é que ela vira borboleta. E a questão da criação, da cocriação é a mesma coisa. A gente sabe que o que a gente está fazendo vai funcionar.
A questão é ter fé, persistência, né? Continuar fazendo. E saber que o que a gente vive hoje, no presente, a gente criou ontem. E o que a gente vai viver amanhã é o que a gente está criando hoje. E como que a gente está criando? Com a nossa imaginação, com as coisas que a gente está imaginando e como nós estamos nos sentindo com relação a ela. A gente tem que imaginar coisas que nos fazem sentir bem. Faça sol, faça chuva, seja primavera ou seja inverno, a lei da consciência não muda. Até na Bíblia está escrito, eu sou o mesmo ontem, hoje e amanhã. Porque eu sou o mesmo, hoje, ontem e amanhã. Então, o que você tem que pensar de manhã? O que você tem que pensar quando o sol se põe? Aquilo que você quer manifestar na sua vida. Quanto maior foco a gente tiver, mais a gente consegue conectar, sintonizar com aquela frequência e mais rápido a gente vibra em direção a ela. Não é tão difícil, não é tão complexo, né? Eu concordo com você, irmão, no que diz respeito às limitações de que ainda nos faltam ferramentas. Todos nós, né, que ainda estamos aqui no processo. Mas eu também tenho a visão de um plano maior. Quando eu olho para o meu passado, da minha vida, e vejo as situações onde a minha vontade não foi feita, a vontade do meu ego, foi porque a vontade do meu eu superior que estava em ação e estava me guiando para um acontecimento de ordem superior. O exemplo aí de São José dos Campos, por exemplo, é um deles. Quando eu estava lá naquela empresa, eu gostaria que tivesse prosperado. E eu, com as minhas limitações do momento, eu tentei usar do meu poder inferior, né, do meu ego, com as ferramentas que meu ego conhece, para que eu pudesse manipular a realidade e fazer com que as coisas dessem certo e tal. E não deram. E hoje eu dou graças a Deus por isso, porque hoje eu tenho uma perspectiva muito maior de vida e resultados muito superiores aos que eu podia ter alcançado naquela situação que eu estava, mesmo que tivesse dado certo da forma como eu queria. Então, é essa paz e tranquilidade que quem descobre o eu sou tem que ter. Então, tipo assim, que nem agora, por exemplo, eu tô vendo que o que eu manifestei aqui na realidade atual não é o que eu gostaria mesmo. Agora que eu pude experienciar isso, que eu achava que eu queria a gente já tá no mês 10, há 12 meses atrás, que foi exatamente isso, 12 meses atrás eu comecei a materializar a realidade que eu vivo hoje. E aí eu materializei de acordo com a consciência que eu tinha no momento e que eu acreditava que aquilo seria bom para mim. Daí o que eu tô vendo agora é que não é, eu tô conseguindo enxergar situações melhores. Então eu tô trabalhando para manifestar essas situações melhores. Pode ser que para isso acontecer, essa daqui se desfaça e eu caia de novo na montanha russa e desça e depois tenha que subir de novo. Tudo bem, não importa. Porque eu sei que o que eu quero agora vai se manifestar amanhã. Então é essa tranquilidade de quem já aprendeu a usar o eu sou desenvolve, né? E eu sei que o que eu quero no fundo vai acontecer, né? E se não acontecer é porque eu realmente não queria. Porque o eu sou sempre realiza os nossos desejos. Aí você fala, Felipe, mas o tempo vai passando, a gente vai envelhecendo. Isso é mais uma limitação de consciência, irmão. Porque o seu corpo, ele não é diferente, irmão, do chão que você pisa. É a mesma consciência que dá origem pro seu corpo e dá origem pro chão. É a mesma consciência que dá origem pro ar. O seu corpo, ele é uma forma que a sua consciência tem dele. Então, se o nosso corpo é formado pela consciência, obviamente a consciência pode mudar o nosso corpo. Pode dar saúde, pode dar cura, como pode rejuvenescer, como pode dar a forma física que a gente deseja. Uma vez eu achei engraçado um livro de Saint Germain que eu estava lendo, que ele falava, né, que para os mestres ascensionados é uma perda de tempo eles verem os aprendizes cuidando dos corpos, praticando atividades, praticando exercícios, tal, sendo que eles poderiam moldar a matéria à sua vontade, desenvolvendo a consciência do eu sou. E quando eu olho para mim mesmo, eu percebo que isso é real, porque nos últimos anos eu rejuvenesci. Eu estava mais gasto com os 20 anos do que agora. Então, tipo assim, não existem limites, irmão.
Ah, então por que que não tem nenhum imortal aí dando as caras? Porque não é do interesse de ninguém ficar falando, não, ficar mostrando quanto tempo tem de vida, quanto que já viveu, quanto que não viveu. Você acha que quem já aprendeu a manifestar, usar o eu sou, tá preocupado em ficar provando pros outros, irmão? Não tá. Ele tá ali fazendo o trabalho dele, de acordo com o que ele se propôs a fazer, seja ajudar o próximo ou seja curtir por conta própria. Porque não existe limite, irmão, de realidade, e inclusive de realidades paralelas. Não existem limites. É que você tá recluso aí, mas tem um vídeo no meu canal ali que se chama Quem é Deus? Aquele vídeo é um despertar muito grande, porque você consegue conceber um pouco mais da consciência do eu sou. E a gente tem que ser detalhista nas imaginações do nosso futuro. Quando a gente busca o Cristo, a gente tem que ser detalhista. Por que eu falo isso? Porque quando eu estava lá em Florianópolis, aí eu comecei a imaginar o apartamento que eu queria morar. Com a consciência que eu tinha no momento, eu imaginei um apartamento e não uma casa. E aí eu imaginei o apartamento e tal, me imaginei nele, me imaginei sentindo o apartamento, aquela receita toda que o Lorde me ensina lá no canal dele. Só que quando eu me imaginava na sacada, eu me imaginava olhando para a água, eu me imaginava olhando para a água. Eu não fui detalhista o suficiente de imaginar ondas, de imaginar o cheiro do mar. Eu só me imaginava na sacada olhando para a água. E aí aconteceu, realmente. 3 meses depois, eu acabei vindo morar num apartamento de frente para um lago, onde eu saio aqui na sacada e vejo a água. Mas assim, se eu tivesse sido mais detalhista na manifestação, aí teria sido o que eu imaginei, né? Então a gente tem que ser detalhista no que a gente quer, porque o eu sou vai dar o que a gente quer. E quando a gente ouve esse tipo de conversa, quando a gente está passando por provas de fogo e ouve esse tipo de conversa, dá até uma raiva. Eu sei como é que é, mas é por causa da frequência. A frequência, tipo assim, a vibração que a gente está no momento. Tanto que os Abrahams, eles passaram, uma vez a Esther canalizou uma série de frases para ser lidas e aumentar a frequência. E aí essas frases, elas têm diversos tipos, né? E aí eles recomendam cada tipo de frase para um estado vibracional que a gente está. Porque dependendo do estado vibracional que a gente está, as frases que a gente ficar dizendo, elas vão mais atrapalhar do que ajudar, porque a gente vai se sentir pior. Porque a gente vai afirmar aquilo e a gente, no fundo, a gente vai emanar um sentimento de negação daquilo, de resistência. Então, acaba atrapalhando. Então, até isso tem a questão, né, das ferramentas. Tem as frases certas para a gente usar de acordo com a vibração que a gente está, né? Por isso que eu mandei para você essa escala vibracional aqui acima. Porque, de acordo com a escala ali que a gente está, a gente consegue ter uma noção da vibração que a gente está. Tipo, de acordo com como a gente está se sentindo naquele momento. E aí a gente tem que usar o que funciona melhor para nós. Às vezes, o que funciona para mim pode não funcionar para você. O que faz eu me sentir bem pode não fazer você se sentir bem. O segredo está na gente descobrir o que faz a gente se sentir bem. Isso que é o segredo. Tipo assim, para mim me faz bem ir num caiaque lá no meio do mar. Para mim me faz bem deitar na minha cama, cobrir com a minha coberta e ficar meditando no meu coração. Tipo assim, cada um tem as suas válvulas de escape. Mas a questão é, o que a gente entende com esse documentário? Que a realidade é uma goma de mascar e ela assume a forma que a gente toma. Aí, tipo assim, às vezes a gente vai lá, cria uma coisa e a gente não tá feliz com aquela coisa, aí ela não se mantém, aí ela se desfaz. Ou às vezes a gente quer criar uma coisa, só que a gente no fundo não quer. Aí a gente entra em contradição, em resistência, daí trava, daí não sai do lugar, porque tá com contradição. Mas no final das contas, o caminho é sempre buscar mais conhecimento, né, irmão? Porque o conhecimento é poder, é libertação, né? Poder é liberdade. Então, o caminho é esse aí. Vou fazer a pipoquinha aqui. Inclusive, eu conheço muitas histórias de pessoas já, não é a primeira vez que eu ouço isso, de pessoas que começou a usar o eu sou
e a vida piorou muito. É porque assim, irmão, o segredo é a vibração que a gente emana, o sentimento que a gente sente. E dentro de nós tem lá as crenças, os paradigmas predominantes. Quando a gente começa a bater nesses paradigmas para mudá-los, eles vão reagir. Como, por exemplo, um prédio, que você tem lá um prédio, e aí tem lá os moradores de um prédio, que eles estão lá e estão fazendo mal para o prédio. Aí você quer ir lá e quer expulsar aqueles moradores para colocar novos moradores. Eles não vão sair pacificamente. Eles vão causar problemas, eles vão resistir. E aí a gente tem que superar a resistência, né? E não tem como, tipo assim, voltar atrás. Uma vez que a gente desperta, uma vez que a gente fica consciente, a coisa é que esse conhecimento vai estar com a gente para sempre, né? E assim, se eu não vou usar o eu sou, vou usar o quê? Existem muitas ferramentas como eu sou, e a gente tem que escolher aquela que se adequa melhor ao estado vibracional que a gente está no momento, para a gente sofrer menos. Porque, por exemplo, se você está lá vibrando numa vibração de 50 Hz, ou mais baixa ainda, de 20 Hz, aí se você não entende os sentimentos e as vibrações, tem uma tabelinha lá, né, que mostra como que a gente se sente e a frequência em Hertz que a gente está vibrando. Aí você tenta dar um salto com uma frequência muito elevada, a resistência é muito grande. Mas existem formas mais gradativas de você subir a resistência. Por exemplo, ao invés de dizer eu sou rico, seria tão bom se eu ganhasse mais dinheiro amanhã. É uma frase de menor resistência. Ao invés de dizer eu sou rico, dizer simplesmente a palavra riqueza e prestar atenção nela. Riqueza, riqueza, riqueza. E ficar repetindo, sentindo a energia da palavra, isso não gera tanta resistência. Porque o que acontece com eu sou? Por que algumas pessoas se machucam tanto? E eu mesmo sofri muito quando eu comecei a usar, e até hoje às vezes acontece algumas coisas. Agora mesmo estou passando por umas provas, mas faz parte, né? O que acontece é o quê? Tipo assim, você vai lá e decreta um eu sou, aí você tem um paradigma muito forte dentro de você que vai contra aquilo que você está decretando. E aí esse paradigma ele vai querer provar que ele que está certo, que ele que está no comando, não você. Falando em empreender em situações melhores, irmão, o que você fez foi uma forma de empreender, né? Mas conforme a consciência expande, a gente vai descobrindo novas formas mais confortáveis de se empreender. E a gente pode escolher qualquer coisa. Por exemplo, esses dias eu estava vendo um vídeo e aí descobri como que ela ganha o pão dela. Sabe o que ela faz para viver? Ela dá palestra, irmão, em cruzeiro. Olha que top isso, cara. Eu nunca tinha conseguido imaginar uma coisa tão boa para mim mesmo. E aí depois que eu vi que ela fazia isso, eu falei, eu quero isso para mim. Quero dar palestra em cruzeiros. Além de ganhar bem, ganhar uma grana, que palestrante ganha bem, ainda assim eu vou viajar de graça e fazer cruzeiros? Olha que top. Então, irmão, tipo assim, a nossa consciência ela vai crescendo de acordo com o contraste. Por exemplo, você quis empreender, você fez esse negócio das marmitas, tal. Aí você teve essas complicações. Você já sabe que essa forma não é a forma mais legal, mas você pode pensar numa forma mais legal que essa, de você empreender e ter seu dinheiro com facilidade, alegria e glória, né? Você pode se imaginar fazendo algo que você gostaria de fazer. Mas a maior dificuldade que nós temos é imaginar o que a gente gosta de fazer, saber o que a gente gosta de fazer. E muitas vezes a gente acha que sabe o que vai fazer a gente feliz e não sabe. É o meu caso agora, por exemplo. Eu imaginei que eu tendo uma empresa de vender infoprodutos, eu estaria feliz e tal. E agora que eu tenho, eu estou vendo que não é tão simples, tão legal, tão fácil quanto eu imaginava, lidar com pessoas e tal, e aí estou começando a co-criar realidades diferentes, onde eu vou ser mais pleno, mais feliz, mais satisfeito, como por exemplo essa, de dar palestra em cruzeiros. Então, irmão, tudo faz parte do nosso crescimento, até mesmo as coisas que dão errado. Tipo assim, mas beleza, você pode fazer um negócio e prosperar, beleza. Aí vamos supor que eu fosse maçom quando eu comecei a empreender há 7 anos atrás, 8 anos atrás. Daí o meu hot dog, eu podia estar até hoje vendendo hot dog, você entende? Então eu acho que o caminho que a gente segue
ele é muito flexível e ele muda muito de acordo com nossos desejos, porque o que você deseja hoje para sua vida pode ser que ao você alcançar, você veja que não era tudo que você imaginava. E aí você começa a desejar outra coisa. E tá tudo bem. É através disso, desse desejo constante por melhora, por mudança, que a consciência vai evoluindo. De uma vitória financeira com a vitória dos antigos, né, de construir um monumento, por exemplo. E aí ele fala que aí quando a gente tem vitória, a gente consegue enxergar coisas maiores. E isso tem tudo a ver com o que eu acabei de falar para você num dos áudios aí, sobre a questão de que às vezes a gente manifesta uma coisa só para a gente ver que não era aquilo que a gente realmente queria. E aí a gente, através daquele contraste, a gente consegue imaginar uma vitória maior e assim subir outro degrau. E é maravilhoso, é bem isso mesmo que eu tenho passado agora, que eu estou vendo na minha vida. E estou muito feliz de ter tido toda essa consciência, todo esse papo que a gente teve hoje foi muito bom para mim mesmo, irmão. Gratidão eterna. Isso é um documentário que explica muito bem o que é a realidade. E com ele está contido o despertar necessário para a gente se libertar das prisões da matéria sólida. Muito top mesmo. E o melhor, é com base científica, né? Não é nem achismo, nem coisas ditas por mestres antigos que não tem prova científica. Não, é tudo coisa que a ciência já descobriu. Só que não é divulgado, porque não é do interesse, né? E meu irmão, acabei de assistir o documentário aqui, tô naquele estado saibático. Estado saibático, essa foi boa. Agora eu vou assistir aqui o Coral dos Anjos que você me mandou. Mas, irmão, gratidão por ter me lembrado desse documentário. Gratidão mesmo. Que, nossa, foi muito bom reassistir isso agora. Da primeira vez que eu tinha assistido, eu já tinha achado magnífico, mas dessa segunda vez eu captei mais informações. E é muito bom entender um pouco mais. Gratidão. Deixa eu ver aqui o Coral dos Anjos. Irmão, eu tô de boa de ir pra televisão, cê é louco. O que eu quero é influenciar as pessoas diretamente. Tô fazendo isso através do canal, através do Instagram, das redes sociais. Estou preparando aqui, inclusive, agora uma palestra, falando de coisas boas um pouco. Eu estou me preparando para dar palestras. Eu já entrei em contato com a Secretaria da Educação aqui da cidade e estou ajeitando, vou começar pelas escolas.